Quando você tem a matéria da pintura, e quando você quer ver na matéria de pintura as linhas de força, para que você olha? Você olha para as manchas. As manchas coloridas têm direção. A segunda coisa que você percebe é que quando você olha, fica olhando fixamente para essa mancha, você começa a ver as linhas na mancha. O desagradável seria falar de linha e esquecer da sua direção. Porque uma linha sem direção quase que não poderia merecer esse nome. Linha. A direção da vida, a razão de ser delas está no objeto. É demais. Por isso, tanto ar por aqui, né? Tem tanta coisa aqui, né? Está ali, está em cada um de nós. A razão de ser, né? Pequenas publicações, né, de exposições que tinham sido feitas pelo MASP. E de repente eu olho lá e vejo à noite no quarto de cima uns dados geográficos, né, latitude, longitude e tal, Evandro Carlos Jardim. Falei, olha, é o cara lá que dá aula na ECA, né? Eu peguei e comprei. E quando comecei a olhar aquilo, uma revelação se produziu imediatamente, né? Na época, não teria como entender que revelação era essa. Hoje, passados todos esses quase 30 anos, eu devo ter entendido que tinha muitos estratos ali, tinha questões do desenho, da arte contemporânea, da geografia, da antropologia, da raridade da pessoa que ele é, em função de você ter ali uma espécie de integridade absoluta que chega a assombrar. Não é só que impressiona, um pouco mais. Nos assombra, né? Porque assim, o que ele diz, o que ele faz, a maneira dele agir como professor, como artista, o modo como ele pensa a circulação do conhecimento, o modo como ele pensa todas as questões que estão interligadas de maneira intersticial com a arte e tal. Não tem como separar, você não tem como dizer, bom, isso aqui é pertinente à arte, isso aqui não, isso aqui é da pessoa, né? Uma das coisas mais interessantes, que ele próprio já me disse isso mais de uma vez, né, é que ele nunca fez questão de me ensinar a fazer gravura. Isso parece uma coisa paradoxal, estranho, né? Mas com o tempo você entende o que ele quer dizer com isso. E para mim foi uma grande lição, né, para depois tentar ensinar ou criar uma situação de aprendizagem que eu faço também já há bastante tempo, né. De maneira mais usual, ao dar aulas, as pessoas se concentram muito no como, né, como se aquilo fosse uma espécie de um treinamento. Mesmo.
Por que que tá? Eu ia cair nessa palavra. Porque a ideia de técnica, palavras do Evandro, né, está sempre relacionada com o procedimento. Então você vai dar um curso de água forte, de cerâmica, de pintura a óleo. Você diz, olha, esses são os materiais, esses são os procedimentos, esses são os sistemas de aplicação, né, e esses são os resultados que você vai ter usando 1 mais 3 mais 2, 2 mais 5 mais 7, assim por diante. Então as pessoas treinam esse tipo de coisa. Agora eu sei fazer cerâmica. Não, adestramento. Então, assim, cinza claro, quantos minutos põe no ácido? 2,45. Né? Sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de atitude, né, esse tipo de visão da técnica, o Evandro nunca teve. Né? Quando ele diz, ao contrário, que para ele técnica é sinônimo de conhecimento. Portanto, técnica é história. Então, no fundo, eu sempre assisti aulas do ateliê de gravura de história. Mas é que a ideia de história aí é que é interessante você entender. Né? E qual é a ideia de história? A história é a coisa mais viva que existe. Porque a história é o nosso profundo diálogo, né, com as heranças e com as possibilidades. Entender essa ideia de que técnica é história, né, porque ela é profundamente uma forma de conhecer, uma forma de se relacionar com aquilo que você é, com aquilo que você lega, né, mudou radicalmente a minha noção de arte, de ensino, de relação humana. Então, isso que eu digo, é muito mais que um professor, no sentido, ou é o professor, no sentido mais belo da palavra. Você sabe que uma vez eu fiquei impressionado, eu cheguei no ateliê novo da ECA, estava se discutindo aonde ia ficar uma mesa, né? Vai encostar, então, para ganhar espaço, você encosta a mesa aqui. E o Jardim falou assim, não, a mesa, daquele jeitinho, né? Não, desencosta da parede, ela tem que ser acessível por todos os cantos. Daí ele começou a falar de política, da polis, que na polis é isso, os bens têm que estar acessíveis por todos os lados, para todo mundo. Então, da posição da mesa no ateliê, você passava por uma coisa de relação humana, de interação, de política. Muito impressionante isso, né? E o Jardim tinha uma coisa de pedagogia que eu acho que era bem interessante. Tem uma coisa que é meio do desafio, né? Ele tem uma coisa muito rara. Ao mesmo tempo, um máximo respeito pelo tempo do outro, pelo outro, e ao mesmo tempo alguma coisa que é desafiante. E uma coisa que o Jardim falava da aula, eu acho muito bonito. Ele falou assim, olha, uma aula comporta muitos planos, uma aula de arte. Você dá aula para o iniciante e para o artista avançado ao mesmo tempo. Porque muita coisa no mundo da arte, da cultura, vai te especializando, né? Não, então parece que a arte é um assunto só para altos eruditos ou para grandes conhecedores. E volta uma coisa, não, de que a arte é uma coisa para todo mundo. E ela nasce de um fenômeno muito direto que todos experimentam, é a experiência estética. Nasce de uma coisa de percepção, né? A noite do quarto de cima é extremamente interessante para mim, sobretudo pelas questões conceituais que ela propõe. Né? Que se você pensar bem, ao mesmo tempo você tem já no título uma questão poética, o próprio título é poético, né? A noite no quarto de cima, o Cruzeiro do Sul, né? É quase um haikai, né? E você tem uma localização geográfica precisa, uma latitude, uma longitude que te coloca um ponto exato no planeta. Então você tem aí uma questão profundamente conceitual. Né? E o que você pode operar nessa chave? Meu modo de entender, a noite no quarto de cima, neste lugar, o que opera é a imaginação construtiva. Esse projeto é uma ideia de final dos anos 60, né? Quando eu fiz a sequência da noite no quarto de cima e comecei a fazer as gravuras, que foram impressões do entorno, né?
desse lugar, né? E nessa ocasião eu pensei que cada gravura poderia ter o seu desdobramento nas 3 dimensões. E acontece que as gravuras foram feitas, mas essa parte tridimensional está sendo feita até agora, né? Quer dizer, essas figuras que vocês viram aqui, elas pertencem, né? Elas pertencem a esse mesmo projeto. E então elas são recolhidas das imagens gravadas. Num momento ainda que a cidade não tinha essa configuração que ela tem hoje, e que ele, no vale do rio, que o rio estabelece um vale, ele conseguia, desta janelinha, enxergar o rio, que estava muito próximo, e o Pico do Jaraguá. Nesse momento de nascimento da obra, nesse momento de construção inicial da obra, onde ele começa a colecionar suas figuras, ao mesmo tempo que ele vai reconhecendo a sua cidade, reconhecendo o seu lugar e reconhecendo como vai construindo a sua obra, vai fundando a sua obra, ele vai também reconhecendo questões de identidade. A identidade que é do ser e o seu lugar e as suas coisas, com a identidade daquele espaço, com a identidade e a memória que estão inscritos naquele espaço. Deste centro, que vão se irradiando em ressonâncias sucessivas, as reflexões visuais que ele faz, as relações de título que ele dá nas obras e o entendimento que, com o tempo, ele vai estabelecendo as suas séries e as suas relações interséries e entre as séries. O movimento da margem, que se estreita, vai mais para lá, vem mais para cá. Essa ideia do rio que nasce, deságua e que com o tempo esse desaguar vai mudando de lugar, não é? Então, é a mesma água, é o mesmo rio, muito entre aspas, mas as margens mudaram muito de lugar e essa ideia de passagem, de movimento, também mudou, não só no sentido físico, mas no sentido do entendimento, no sentido do conhecer mesmo, né? Aquilo que te põe em movimento e aquilo que você põe em movimento. Parece que essa lógica um pouco costura o caminhado do Evandro. É que ele vai encontrando a montanha, a serra, o mar, né, o Tamanduateí. Por isso que eu acho que a ideia de margem para ele é tão interessante, tão importante, né? Porque não é a margem do marginal que está fora, né? Você pensar na margem como aquilo que é o mais próximo do dentro, estando fora, é onde você vai para olhar um pouco com mais calma as coisas, para, né, se dar um tempo maior.
são figuras que vi, são figuras também de um momento, que pertence ao trabalho, entende? Quer dizer, elas fazem parte do contexto de uma cidade e de uma situação e de uma atmosfera. Então, muitas se manifestam pela metáfora também, né? E é sempre o caminho de alguém, né, que percorre um espaço. É uma tentativa de registrar as diferentes distâncias entre as coisas no tempo. Porque nessa hora é que você pode talvez perceber o quanto você está mais próximo ou distante daquilo que você está propondo. De todos os tratados que conheço, em todos eles eu vejo uma referência ao desenho, né? É bem entendido, um desenho-desígnio. Um desenho-desígnio que pode ser um desenho-projeto, que pode ser uma expressão gráfica ou de outra natureza. Existe no desenho, no meu entender, a presença do divino. Porque os nossos desejos são desenhados, né? Por nós, né? Por nós mesmos, né? Ele está na raiz, né, de toda essa existência. Então você vê, se você traz isso para o seu fazer, se você, melhor dizendo, não é que traga, mas se você considera isso no seu fazer, você está diante de algo que merece uma reflexão muito profunda e um estímulo muito grande às ações, né? Às ações. É um presente extraordinário para o homem, né? Essa possibilidade. E na minha opinião, todos nós temos esse desenho conosco, né? Uma coisa bonita que ele falava do tempo de exposição. Acho que ele falou isso assim para mim. Tempo de exposição ao fenômeno. Que você se expõe ao fenômeno. Quando você vai desenhar um lugar, tal, você se expõe àquilo. O desenho é resultado daquela exposição. Como na fotografia, né? Só que você tem que se expor longamente àquilo. Muita gente tem uma visão que o desenho de observação, né, seja uma maneira de copiar as coisas. Eu acho que é uma maneira de abalar certezas, que são construídas, certezas geralmente são construídas por falta de informação, falta de profundidade, às vezes preguiça, fanatismo. Quando você tenta resolver um problema concreto, visual, através do desenho aqui e agora,
você vê o quanto você não conhece aquilo ali. Isso pode te levar a refletir sobre outras coisas que você igualmente não conhece e tomar um pouco de consciência do quanto é insegura a nossa posição. Isso é muito interessante, né? Digamos, os abalos que um novo entorno produz no seu olhar, mas que ao mesmo tempo se mantém, você não consegue olhar de maneira completamente desarmada. Isso é aquele eterno mistério do olhar que produz surpresas, conhecimento e pode produzir também acomodação. Isso é algo também o Evandro sempre enfatizou, né? O desenho de observação como descoberta. Porque você tem sempre esse enfrentamento, não é, do sujeito, do objeto, gerando um terceiro, não é? E esse terceiro, na verdade, não é, sem deixar de ser, o sujeito e o objeto. Mas é o terceiro. Não sendo o sujeito e o objeto, e sendo o terceiro, talvez esse terceiro seja o aberto, que é a imaginação. Sendo o terceiro o aberto, e o aberto sendo a imaginação, eu acho que você recupera o ícone, que é o que, de certa forma, presentifica a experiência. Né? Por que eu vou representar esse peão? Porque se eu tentar representar esse peão, eu posso representar o invisível daquele visível. Uhum. Não é? Quer dizer, ele está aí parado, mas ao mesmo tempo ele roda. Quando ele roda, ele desenha. Quando ele desenha, ele se desloca. E tudo isso pode ser realidade nova no plano da representação. Aí vale a pena. Eu acho que tem uma coisa também no trabalho do Jardim, que ele nasce de uma disponibilidade para a percepção, e ele enfatiza muito isso, né? Muito grande, e ele pede do observador esse tipo de disponibilidade, que é uma coisa rara, né? Hoje em dia, quer dizer, é uma disponibilidade poética mesmo, de um estado poético. O Jardim fala muito na coisa da atmosfera, né, que é importante no trabalho dele, mas eu traduzo assim, eu acho que o barato ali de fato, é o estado poético, mais do que a palavra atmosfera, e parece que o barato da arte qual é? É levar as pessoas a um estado poético, né? De qualquer forma, ele é plástico, no sentido de, se concordarmos, vamos dizer, que a plástica, ela mesma, explica o conceito. Entendendo por plástica a forma, né? Nesse sentido, forma está como o desenho está, né? Quer dizer, ela tem o conceito de forma é aberto, é extenso, né?
Eu acho que para entender composição, o sentido da composição, a primeira coisa o primeiro conceito é o da cordialidade. Porque a palavra vem de corda, coração. Então é sentimento. Então, e essa disponibilidade, ela poderia ser, eu acho que deve ser estimulada pelo sentimento. Né? E isso nos faz perceber que nessas ações a intuição é fundamental. Né? E ela é tão fundamental que ela jamais desprezaria a intelecção. E é daí que percebemos, no meu entender, a importância fundamental desse fenômeno que nós chamamos de manifestação poética. Mas eu acho que ela poderia ser entendida como uma manifestação do ser e uma experiência do ser ao mesmo tempo, que é aquela de uma passagem daquilo que não é e pela manifestação passa a ser, que é uma ideia, que é um pensar-sentir, um sentir-pensar, é uma ideia. Eu acho que nós não deveríamos dissociar o sentir e o pensar dessas ideias. E para realizá-la, eu acho que aí é que a técnica é fundamental. Então, jamais desprezar a técnica ou reduzi-la a operações limitadas. Técnica é pressuposto de conhecimento. O conhecimento necessário para você poder pôr em prática esse sentir e esse pensar e transformá-lo em algo visível. Ela está presente em todas as áreas do conhecimento, em todos os fazeres humanos. Né? E eu acho que a composição está implícita nisso. Né? Depois, você pode apreciá-la de um ponto de vista estético, vamos dizer assim, né? E perceber a importância das simetrias, das assimetrias, dos equilíbrios e desequilíbrios, dos pesos, das medidas, dos números. Então, tudo isso passa a ter para nós significados profundos. Claro que essas palavras também podem ter conotações outras, mas nós estamos tentando, por isso que a gente está tentando captá-las, vamos dizer, ou considerá-las, melhor dizendo, na sua origem. E para mim é alguma coisa que deve ser construída sem pressa. Eu estava com dificuldade muito grande de acertar alguns violetas, uns roxinhos que tem na obra do Matisse, na paisagem. Sim. Ele que sabe que aquilo é um verniz que está em suspensão, que só se realiza no olho, né? Porque na hora que eu faço isso na frente da obra, eu enxergo o roxo. Porque ele é um verniz com um pigmento de suspensão numa coisa transparente. Na fotografia, isso tem que ser enxergado através de um opaco do fundo. Eu nunca vou conseguir aquele roxo. Então, a batalha pelo roxo, ela está perdida, né? Eu tenho que chegar nesse verde. Não é o verde da pintura, mas é um verde que representa. Então, primeira discussão. O que o artista faz? Ele descreve cientificamente a paisagem ou ele interpreta? Foi um embate com a matéria que coloca o sujeito na situação real, né? No desenho, ele fala muito do desenho, que é o desenho interno, né?
Ele se refere, aí sim, ele se refere à tradição, né? Que na verdade o desenho externo só aparece na hora que o embate com o desenho interno acontece, né? Eu lembro que uma vez, um dia eu estava assim, devaneando, né, andando pela calçada e vi uma folha. E imediatamente, aquela situação de ver a folha, me lembrei de uma gravura do jardim. E era como se aquela gravura tivesse nascido daquela experiência. Ao mesmo tempo que ele está desenhando a folha e essa coisa da folha no vento, ele está desenhando o vento, que é o invisível. Arthur, eu acho que você tocou um pouco no ponto, que é difícil de falar, mas eu acho que é exatamente isso, porque no fundo, não é, embora a representação seja tão importante para ele, não é a representação que interessa, mas é alguma coisa que está que circula entre essas coisas, né? Nunca foi o gênero gravura. Sempre foi um pensamento vertical, plástico, de modo de construir uma imagem, uma realidade plástica. E aí essa coisa de vasos comunicantes, que ele vai usando. É da gravura para o desenho, para a fotografia, para o recorte, para o caderno de anotações, para uma outra coisa, uma coisa. Exatamente, de modo que a obra em si, a física, ela é um momento de alguma coisa que está em processo, que se move. No caso, o jardim tem o que a gente vai dizer, um experimento poético em ação, e que o barato é dar uma espessura poética para tudo da existência. É isso, uma coisa assim. Então que a imagem, no caso do jardim, ela te desperta para essas coisas, ao mesmo tempo não te prende num circuito fechado, não é uma linguagem que seja autorreferencial, que aí você passe... Tem uma coisa muito misteriosa aí, muito secreta. Uma obra tão impressionante, essa última exposição que o Cláudio fez a curadoria, né? A gente fica olhando, são aquelas imagens que já estavam há 30, 40 anos, né? E estão reaparecendo agora em novos contextos, né? Usando as imagens como um vocabulário todo particular dele, que vai criando camadas de aprofundamento, de vivência, de experiência, enfim, é sempre um espanto, né? A gente vê aquele mesmo objeto um tinteiro aparecendo de repente numa têmpera, né? Tem muito a questão do lugar, né? E tudo isso no tempo. Tudo isso no tempo, né? Quer dizer, o tempo fica, nesse caso, fica muito vinculado à ação do próprio desenhar, né? De material mesmo, para você perceber alguma coisa, você tem os elementos estéticos que são intrínsecos a essas linguagens. A tentativa foi de não fazer simplesmente o registro do objeto, mas o registro desse objeto ao mesmo tempo que você reflete e tenta significá-lo através também de uma determinada linguagem, né? Então, com isso, por exemplo, eu tentei viver, vamos dizer assim, a história da gravura, né? Qual é a distância? E estabelecendo distâncias assim, livres, imaginárias, que distância existe entre
um tortual encontrado num sambaqui e a talha no metal ou na pedra. Na verdade, o que estava tentando construir, colocar em termos de imagem, é a externalidade do signo e a interioridade do seu significado. Então, o tempo todo, né, eu tento fazer isso com as figuras, com as imagens. Né? E do ponto de vista gráfico, via esse tipo de sintaxe, de linhas. Né? Quer dizer que a linha, então, passa a ser uma sintaxe proposta no sentido de tentar transformar a linha na gravura em luz, né? Porque é ela que ilumina mais ou menos a representação. Ao mesmo tempo que existe, vamos dizer, uma espécie de narrativa, não muito explícita, né, mas muito dependente, vamos dizer, de uma gráfica e de uma plástica, essa espécie de recurso, né, que às vezes é o desenho, às vezes é a colagem, e que faz de tudo isso um mobile. Um mobile, por uma razão muito simples, porque durante o percurso as coisas aconteciam simultaneamente. Então você fica pensando como seria possível, no plano da representação, fixar essa simultaneidade. E a gráfica e a plástica como forma, né? Como forma possível de uma situação, de um ambiente e de uma atmosfera. É tentar tornar visível a possibilidade de uma visão simultânea de todos os eventos, não é? Percorridos, não é? Como se eles pudessem ser guardados, vamos dizer assim, numa folha de papel, né? O sonho da utopia que foi da arte moderna, eu vou refundar o mundo. A arte tem autonomia para refundar o mundo, né? Eu destruo e reconstruo. O Jardim se posiciona em outro lugar, né? Para ele, assim, a realidade existe e ela tem muitos planos e ele se aproxima da realidade. O trabalho dele é essa aproximação e que eu acho que tem muito, talvez encaixe com aquela série das figuras jacentes, onde na mesma chapa de cobre, né, ele faz uma figura, aquela figura tem uma vida, dura um tempo, depois aquilo é como se o cobre... E aí é incrível ele fazer isso no cobre, né? Quer dizer, aquele artista, aquela imagem só pode nascer da gravura em metal, porque ele permite alisar a imagem, fazê-la desaparecer como se ela fosse absorvida por aquilo, emerge uma outra imagem naquele lugar. Então tem uma espécie de pulsação, de distância entre as imagens, que no fundo o que conta, o que você está vendo, é como você falou, uma espécie de invisível, né? Você está vendo uma... Então, é um gravador, é muito impressionante isso, quer dizer, o Jardim elaborou, embora agora a gente esteja vendo ter uma obra pictórica também muito considerável, mas vamos dizer que uma parte central da trajetória dele se deu nessa relação com o cobre, e se deu nessa relação com o tempo, não é verdade? Ele refaz aquelas imagens, aquilo habita ele durante muito tempo. Nessa série das figuras jacentes parece que isso incorpora, porque aí na própria matriz acontece esse fenômeno do tempo. Isso não poderia acontecer em nenhum outro lugar. Onde há uma estrada, depois há um rio, depois há a noite, depois há uma canoa, a casa dura um tempo, depois vira uma fogueira. Você vê uma transformação de coisas que segue uma ordem muito, assim, não tem outra palavra senão poética, né? É muito difícil de apreensão.
vamos falar assim, você só se aproxima de uma obra humana se você se dispor, estiver disponível a essa aproximação. E assim mesmo, para isso acontecer, nessa sua disposição, você tem que admitir que ela, obra, penetre em seu espírito. E essa disponibilidade, no meu entender também, ela poderia estar relacionada às necessidades de cada um de nós de cultivar as nossas potencialidades. Isso é cultura. Uma palavra que para mim é essencial, o afeto. É o afeto. Da partilha no bom sentido. Do diálogo profícuo. Que é a política. Pensar que na concordância ou discordância você pode construir uma terceira posição melhor que as duas primeiras, mais interessante que as duas primeiras. E você chega facilmente à crítica, por aí. A crítica que é levantamento de critérios para a aproximação de algo que te interessa, antes de julgá-lo, antes do juízo. O Jardim que eu conheço é alguém que fala da gravura num contexto de ação política. Né? Eu acho que isso tem que ser frisado. É fundamental. É um artista de suma importância, né? Na cena brasileira. É um artista, né, perdoem a ironia, mas completamente à margem, né, que não é a margem como figura, né, mas é a margem como apagamento da memória, que é um dos nossos grandes defeitos. Né? A nossa cultura é uma cultura de apagamentos, é uma cultura de grandes lances, de grandes inaugurações, de grandes eventos, né? E por detrás do evento você tem o apagamento sistemático da memória. Então, é um artista que hoje, né, está à margem do esquecimento. Né? As pessoas dizem, em geral, existe mercado para gravura, para arte sobre papel, mas isso não é dizer tudo. Né? Isso é apenas uma desculpa, né, um álibi, né, que esconde por detrás uma questão muito mais grave, né, a perspectiva em que vivemos, né, de um meio sem cultura. A sala da ECA as janelas davam para o jardim. Ele ficava estrategicamente sentado num canto da mesa, os alunos em volta e com a visão da janela. Então, de repente, alguém estava atravessando o caminho entre dois prédios e o jardim falou, olha lá, ele está tendo uma experiência estética.